lá! Bom dia! Tudo bem? Tá muito alto, tá muito alto. Olá, Sabrina, Eliana, bom dia. Clarice, bom dia. A live de hoje promete. A live de hoje promete trazer muita informação para sua casa, para sua empresa. Nós vamos ter um bate-papo bem bacana com a Eliana Toledo. Jaqueline, querida, bom dia, bem-vinda, de Perfumarias. Cadê o esse? Nós vamos conversar depois, tá? Jaque. Então, são 11 horas, oi Eliana, bom dia, estou te esperando para esse papo cabeça, né? Que vai abrir a mente das pessoas, que vai permitir com que elas consigam ter uma percepção melhor, sim? De como harmonizar a sua casa, tá? Estou esperando a Eliana me chamar, vou chamar ela. Ver aqui, ó. Agora sim. Eu estava recebendo uma lá. Oh, bom dia. Bom dia. Vou me arrumar aqui. Bom dia. Tudo bem, Eliana? Tudo bem? Me escuta bem? Sim, perfeito. Você me escuta bem? Tá ótimo. Ok, tá todo mundo ouvindo direito? Vamos lá. Então, menina, eu atendi umas empresas. Quando eu falei dessa proposta, aí o pessoal já me perguntou e eu fiquei meio... Falei, não, peraí, deixa eu me organizar bem direito, né? Que eu só gosto de falar coisas que têm sentido, né? Eu acho que quem busca autoconhecimento, inclusive tive alguns insights essa semana, né? De que muitas pessoas querem soluções, né? E que às vezes não estão dispostas a investir tempo, a investir compreensão, né? De como que pode o número alterar, né? Como que pode o número, uma cor, né? Uma disposição. E aí eu queria te perguntar exatamente, né? O que nós vamos propor para as pessoas, né? Qual é a sua proposta? O que você traz? Eu trago harmonização através dos números. Vamos lá. Então, ambientes de trabalho, né? A gente estava falando sobre ambientes corporativos, escritórios, consultórios. E a gente passou aí uma revolução nos últimos 3 anos, né? Todo mundo trabalhava no presencial. Pandemia, todo mundo corre para casa, né? A gente tem que se adaptar durante um período de pelo menos 2 anos a trabalhar de casa, quase 3, né? E a gente sabe que agora o modelo híbrido, né, ou presencial, começou a tomar forma novamente. E aí, de repente, você que está ali aquele período na sua casa durante 2, 3 anos, e quando volta ao trabalho presencial agora, você sente falta de uma série de coisas, né? Por quê? A gente tem a necessidade de se adaptar aos ambientes. Os ambientes, eles vão impactar na nossa concentração, no nosso humor, no nosso foco. Aí você fala, nossa, voltei para o escritório, mas eu não consigo mais me concentrar da mesma forma que acontecia antes da pandemia ou quando eu estava em casa. Então, agora, cada vez mais, a gente está vendo aí o mercado tomando força, né? E uma atenção maior ao que diz a neuroarquitetura, que é exatamente entender como que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele realmente vai reagir àquele espaço ali onde você vai trabalhar. E para quem emprega essas pessoas também, a falta ou não de retorno, né? De você ter realmente funcionários que estão ali felizes, contentes, trabalhando com vontade. E isso, o ambiente faz toda a diferença, né? Será que eu já solto algumas dicas, Oscar, agora, sobre algumas coisas que a gente pode já pensar? Claro, a ideia é esperar um pouquinho que mais pessoas venham, né? Que aquilo que eu faço com a numerologia, né? Como você bem falou, eu consigo harmonizar através dos números ambientes de trabalho, ambientes de lazer, ambientes familiares, né? Então, por exemplo, a numerologia revela que
num ambiente familiar, por exemplo, numa sala de estar familiar, é bom colocar o número 6, né? Pode ser num arranjo, pode ser num quadro, pode ser embaixo do sofá, né? Pode ser escondido, não precisa ser visível. Isso na numerologia. O ambiente de trabalho, no setor de cobranças, o número 8. O número 8 é o número do dinheiro. No setor comercial, o número 3. Eu tenho muitas empresas que mandaram fazer quadros gigantes com o número 3, deitado, sabe? Uma coisa assim bem bacana. E isso promove um campo vibracional, né? A ideia é que haja uma vibração harmoniosa entre a pessoa e entre o ambiente, perdão, e as pessoas que frequentam esse ambiente. Mas qual é a sua proposta, por exemplo? A gente O tem que você... Nossa, a gente tem muita coisa que a gente tem que estar atento e que realmente tem impactado nessa questão do trabalho, né? A primeira coisa que a gente às vezes sente falta ao voltar ao escritório é a iluminação que você se habituou a ter em casa, né? Então, a luz natural, você trabalhar próximo a uma janela, a um lugar que você tenha vista para um verde, né? Tudo isso a gente sabe que melhora muito a sua concentração, aumenta ali o cortisol nas primeiras horas do dia, então te deixa alerta, acordado. Aí você fala, mas um escritório, eu não tenho uma janela desse tamanho, eu não tenho uma área verde, às vezes, que eu possa ficar ali observando. Então, uma primeira sugestão é cuidado com a iluminação, né? Então, trabalhar com uma luz adequada nesses espaços de trabalho, que a gente chama de, tecnicamente, 2.700K a 3.000K. O que é isso? É uma lâmpada que não seja branca, é uma lâmpada, é um amarelo bem suave, que ele vai reproduzir. Tá? Hoje a gente já tem, na área de luminotécnica, luzes que elas reproduzem a luz do dia, elas enganam, né? E isso melhora muito a tua concentração, principalmente nas primeiras horas do dia, que você precisa dar aquele gás, né? Entrar no trabalho e se concentrar. Então, a minha primeira dica, né? Temos algumas, é em relação à questão da iluminação. Então, você está com um ambiente que ponha tanto você, se vai trabalhar fora, ou o teu funcionário, que tem uma iluminação realmente adequada, né? Que ela seja uma iluminação boa para uma área de trabalho, mas correta. Uhum. Como compra essa lâmpada, por exemplo? Olha, Vamos supor que eu quero montar um escritório aqui, eu quero montar um escritório. Quantas lâmpadas seriam necessárias, né? Onde que compra? vamos lá. Isso já para ir dando dicas valiosas, né? Para Opa, a pessoa falar, é interessante como. sim. A primeira coisa que a gente sabe que hoje a gente está aí com o LED, né, que veio para ficar. O LED ele tem uma característica que é não aquecer o ambiente, não esquentar, ela não aquece. Então, fuja das lâmpadas fluorescentes. Sabe aquelas lâmpadas de tubo branco? Que a gente vê muito, Sim, tem vontade de dar um grito. Ou você também tem quando você está num lugar desse? Ela impacta muito na sua concentração porque ela é uma luz mais azul. Então, ela não traz uma iluminação adequada para o período do dia a dia do trabalho, né? E outra questão também, ela tem uma questão de pigmentação também da pele. Então, questões médicas aí já foram feitas algumas avaliações, que é uma luz até que cansa mais a vista do que essa luz que eu estou contando. Então, primeira coisa, vai numa loja, não compre nem incandescente, nem fluorescente, lâmpada LED. Em qualquer loja boa de iluminação, tá? Não precisa ser uma grande loja, é você saber comprar. Pode ser lâmpadas embutidas, plafon, que é aquela que é sobreposta à laje. Pode ser um lustre, né? Se você vai usar isso ou em casa ou no seu escritório, tem várias opções da maneira que essa lâmpada está acoplada nessa estrutura, né? Então, para o escritório, a gente usa muito aqueles perfis compridinhos, né? Que o pessoal conhece por aí, a gente chama perfil de LED. Ele sim. pode ser sobreposto à laje. Ah, eu vou fazer forro. Não, eu quero um perfil. Eu vou fixar aquilo lá no teto. A quantidade de lumens, que a gente chama de iluminação, aí, Oscar, vai depender muito do espaço que você tem e da metragem que você vai ocupar. E essas lâmpadas, elas também têm variações. Que nem antigamente com incandescente, 40 watts, 60 watts, 100 watts. Então, também você pode adequar, isso qualquer pessoa, um vendedor que seja uma loja realmente assim, né? No mínimo adequada, ele já consegue te orientar também nessa compra quando você passar o espaço que você vai precisar utilizar, né? Então, em grandes escritórios, aí há um projeto de luminotécnica, que a gente faz também. Mas em casa, ou em escritórios menores, já ter essa atenção e esse cuidado, tá? Então, isso muda muito o teu dia a dia e você consegue, sim, em uma loja boa, seguindo pelo menos essas 3 dicas aí, né? O tipo de lâmpada, a forma que você vai comprar ela para instalar, e informar que área e metragem que você vai precisar deixar claro ali para o teu dia a dia de trabalho.
Olha que interessante. Eu atendi essa semana uma pessoa que tem um escritório e tem umas 7 pessoas trabalhando. Então a gente harmonizou, né, com os números. Falei, olha, é complicado também, né? Porque tem que ver o que a pessoa quer. É um escritório de contabilidade, onde todas as pessoas estão focadas no seu nível. Aí, numerologicamente, é complexo, porque como é um trabalho em grupo, mas cada um por si, não é que um depende do outro, né? Porque são pessoas que atendem contas. Então, por exemplo, a Maria atende 10 contas. Então, a Maria está focada nas 10 contas, porém está no escritório comum. Então, o que eu sugeri? Para que colocassem na mesa de cada um, na mesa, o número um. Ou seja, foco, determinação, atitude, coragem para fazer a tarefa deles. E no ambiente de comunitário, o número 6, onde tem o cafezinho, tem a mesa tem uma mesa de reunião geral. Então você vai harmonizando. Imagina esse ambiente com uma luz, né? Agora eu estou pensando, Boa. né? Imagina com essa luz boa, com essa luz que você está indicando aqui, para agregar, né? Porque a gente estava trazendo valor agregado aqui. Sim. Isso daí, olha só, até para o sono dos funcionários, isso aí vai impactar. Então, a gente já sabe também, através de estudos, de comprovações científicas, que você ficar, durante o período de trabalho, impactado ali 8, 10 horas, em uma luz branca, numa luz mais azulada, o seu sono vai realmente sofrer influências. Por quê? Durante o dia, a gente tem um hormônio, assim, eu vou explicar muito rapidamente, mas que é o cortisol. E ele que dá aquela energia, aquela animação. E quem que comanda o cortisol? É a luz do sol, é a luz do dia. Então, quanto mais a gente tiver algo próximo a isso, ou a gente conseguir fazer um intervalo no trabalho, que é a segunda dica, onde você possa se expor à luz natural, é super favorável. Por quê? Ele precisa trabalhar, fazer todo um processo durante seu período de trabalho, para nas últimas horas do dia, a melatonina, que é o que vai te dar o sono bom, ela começar a funcionar. Então, como que é importante que o seu período de trabalho tenha essa iluminação e que você também consiga, segunda dica, fazer algumas pausas, né, em períodos do dia. É almoço. Tem gente que come na mesa do escritório, né? Não faça isso, fuja disso, se organiza, procura tirar ali, nem que seja meia hora, para você comer em alguma área que você tenha, nem que sair, se deslocar um pouco, caminhar, né? E ter exatamente essa questão da luz natural, da luz do dia, da luz do sol. Ótimo, perfeito. Além da iluminação, né? Porque, por exemplo, eu harmonizo através do nome e dos números. Então, eu vou sugerir para você, falar, olha, o seu escritório precisa de ter uma energia do número tal para atingir tal objetivo. Na mesa, podemos usar esse número, por exemplo, uma arquiteta precisa quê? Criatividade, expansão, ideias. Então, ela vai usar o número 3, né? Vai usar o número 3 como um amuleto, porque isso seria um amuleto, um ajudante, né? O que é um amuleto? Um patuá. O que é um elemento que vai te fortalecer, que vai ativar sua autoconfiança, que vai ativar a sua criatividade. Então, além da iluminação, o que a neuroarquitetura traz também? Vamos lá. A primeira coisa, você tem um objeto que te ancore, que te traga foco. Quando a gente fala objeto que ancore, a gente pode falar de um vasinho de planta em cima da mesa, a gente pode falar de um cristal que de repente vai te remeter a ter boas energias. A gente pode falar de uma caixa que tem um simbolismo. Olha, eu ganhei essa caixa da minha avó. Eu quero deixar ela na minha mesa todo dia. Você vai escolher um objeto que a gente chama objeto de ancoragem. Porque o cérebro, ele tem que você sentar ali, você fala, estou no espaço seguro, eu me vejo nessa área, eu tenho alguma coisa que me remeta a uma memória favorável. Quando eu falei do vasinho de planta, independente do objeto de ancoragem, a plantinha, um vasinho, uma coisinha que seja, ele também ajuda muito, porque ele te traz exatamente aquela questão da natureza em períodos longos de trabalho. Então, você ter o verde ali, ser vivo, né? Não plantinha de plástico, tá, pessoal? O ideal é ter alguma plantinha natural ali, um vasinho pequenininho, alguma coisa ali que de repente tem plantas, né, que a gente sabe que são próprias para ambientes internos. Você tem uma manutenção quase, não chega a ser zero, mas é mínima. A cada uma semana você põe a água ali para você manter. Então, se você conseguir ter a plantinha ali, te ajuda muito também, né?
E você ter, por exemplo, uma foto, pode ser de um familiar, se você não só é marido, é um namorado, é dos meus filhos, uma imagem. Aquilo lá te dá mais um propósito, te dá um gás. Então, eu estou aqui, eu estou fazendo um trabalho, eu estou me dedicando às outras pessoas, eu estou produzindo, mas por trás disso tudo, olha só, tem alguém ali que está ali fazendo parte da minha vida. Então, eu diria que são 3 coisas se a gente puder concentrar na mesa. Uma plantinha na mesa, numa lateral, né? A questão de você ter um objeto de ancoragem, esse é o nome que a gente dá, que te remeta sempre uma boa memória, uma boa lembrança, alguma recordação, né? Falo muito de cristal, você até pode até aprofundar talvez mais, mas ele traz realmente uma energia muito positiva, né? E você trazer alguma imagem, alguma foto, um desenho, não quero por foto, um desenho do seu filho, sabe? Alguma coisa Eu desse tenho as sentido. 3 coisas. Olha que interessante, eu tenho as 3 coisas. Bom, Não vou mostrar agora. Deixa eu ver. Só contar aqui atrás. Aqui, olha, ó, meus cristais de poder. Esse aqui é o geodo, né? Aqui no meu canto tenho uma foto com minha filha e aqui no centro de mesa tenho esse aqui que me ajuda para tudo. É meu ancorador de celular, é é o meu máximo, suporte. é o máximo. Então, exatamente. Já, né? Você já, com a sua intuição, a sensibilidade, você já percebe que precisa ter isso. Mas quando você sai da tua casa e volta para o ambiente de trabalho, gente, é claro que as mesas hoje, a gente tem alguns escritórios que tem uma rotatividade de espaços, de mesas, né? Então, a gente faz adaptações a isso. Né? Então você fala, tá na tela do seu note ou do seu celular, tem a imagem ali que também te remeta a isso. O cristal que você falou, o amuleto, você pode andar com ele se você quiser, né? Não dá para ter na mesa porque minha mesa todo dia muda, né? Hoje eu estou num lugar, amanhã eu estou num outro lugar. Eu tenho amigos, né, e clientes que eu já trabalhei que levam mesmo, que tem um cristalzinho, alguma coisa que aquilo ali precisa estar presente durante o período de trabalho e realmente ajuda. Então, são 3 dicas aí, né, que são realmente importantes. A plantinha, Oscar, se você não vai colocar grandes empresas, né, uma das coisas que a gente mais tem visto em nomes grandes aí no mercado, famosos, internacionais, é trazer o verde para dentro desses espaços de trabalho. Então, cada vez mais a gente tem pulmões verdes em áreas internas, porque isso melhora muito a qualidade de vida do teu funcionário. E isso é ser as pessoas produzem melhor, com mais qualidade, né? Elas têm realmente uma redução do nível de ansiedade. Você está trabalhando ali, você está sendo cobrado, né? Então, de ansiedade, de estresse. E a outra dica, você vai me falar uma dúvida que eu tenho aqui, Oscar. Olha só, vou te perguntar uma coisa. Curiosidade minha, quando a gente fala de harmonização dos números, tem muita gente que já me perguntou, tá? Clientes, Eli, eu comprei um conjunto 44, número 8. Eu preciso fazer mais alguma coisa dentro do ambiente do meu trabalho, porque o número 8 a gente pensa em, né, acho que vai me contar melhor, trabalho, tal, sucesso, dinheiro. Internamente, eu preciso também harmonizar os meus espaços com a numerologia, ou só aquele número presente na entrada do meu consultório, do meu escritório, é suficiente para isso? Então, perfeito. Bom, primeiro e principal, o número 8, ele provém de várias somatórias, né? 8 puro, 503 dá 8, tá? 26 dá 8. Só que tem números que são mestres. Então, 44 que você mencionou é o número da fortuna. Então, já o 44 de por si, ele é um número bem forte, tem um campo vibracional muito forte. Inclusive, poucos destinos, a soma total dos números, né, a soma total de todos os dígitos, dá 44. E eu faço isso tem 30 anos, mais ou menos, profissionalmente, e lembro de poucas pessoas que, somando todos os dígitos, somou 44. A maioria chega a 38, 39, 40, mas 44, difícil. Então, se você tem um escritório que tem várias salas, vamos colocar um escritório de advocacia que tem vários advogados. Então, você vai dar a cada um deles, você pode dar uma harmonização com o número, de acordo com a numerologia da pessoa. Então, por exemplo, no teu caso, você tem o número 6 no teu nome, então eu colocaria o número 6 na porta. Não posso colocar na porta, coloca no rodapé, lá embaixo, coloca na mesa, pega uma folha grande, faz o número 6, cola no computador, vai harmonizando
cada ambiente. Por isso que eu falo, não é... Muita gente fala, Oscar, uma amiga me indicou para usar tal número. Mas esse número tem que estar harmonizado com você, entendeu? Porque de O repente... meu número, então, no caso, as pessoas deveriam É, colocar o seu número dentro do seu é, espaço de trabalho, além do número, obviamente, que tem no acesso ali da entrada do escritório, entendi. isso. E tem que ver com o teu propósito também, entendeu? Então, por exemplo, nesse momento, o que eu quero? Foco e determinação. Então, também tem a ver as questões temporárias, né? Porque, por exemplo, nesse momento da minha vida, o que eu quero? Foco e determinação. Então, eu vou usar o número um. Não é o dinheiro que me interessa, entendeu? O que Perfeito. me interessa? O foco e a determinação, porque isso vai me trazer resultados consecutivos Perfeito. de uma dedicação focada e determinada. Ah, Oscar, eu quero... Não, eu estou numa fase que eu quero, preciso recolher dinheiro de qualquer jeito. Então, coloca tudo 8. Não desvia o foco, ou seja, o propósito é fundamental na sua necessidade. O que você precisa? Entende? Agora, se for um ambiente, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham em casa. Boa. Então, eu trabalho em casa. Eu tenho aqui uma mesa de 6 lugares, porém, eu fico sempre no mesmo lugar, não fico rotando, não. Entendeu? Então, meu espaço de trabalho é nesse canto da mesa. Eu tenho um porta-celular que tem o número 8, colei o número 8 grande, sim. Tenho o número 1 na tela do meu celular, que é o número que me move constantemente, porque ele vai me dar a força que eu preciso para conquistar tudo que eu quero. Mas esse número é para mim, porque eu nasci no dia 1, a soma do meu destino dá 1, Oscar Ahumada dá 1, então eu tenho que me harmonizar com esse número. Eu não Entendi. posso usar números diferentes, entendeu? Entendi. Porque senão eu estaria atuando em duplicidade. E aí, quando você, uma pessoa só, precisa viver em dois tempos, ou você traz uma demanda de algo, né, que talvez não é o que te move. Por isso que eu pergunto sempre, o que te move hoje? Qual é seu propósito? O que você quer? Muita gente não sabe responder, porque não tem um propósito, porque está envolvida numa vida que já foi predeterminada e acaba se descobrindo através do mapa, e através do mapa acaba se dando aquele choque de realidade, fala como é possível, né, que os números sejam tão assertivos, Uhum. e a partir dali a pessoa começa a entrar num ritmo. E o que você está propondo, né, e o que eu estou propondo, a ideia dessa live junto, que eu espero continuar, é levar conhecimento para as pessoas para uma melhor qualidade de vida. Com Né? certeza, esse é o objetivo, claro. O propósito disso que a gente está aqui falando, a gente hoje tem, ainda bem, né, diversas áreas aí que nos auxiliam, né, como a numerologia, como a neuroarquitetura, que é algo muito novo, né, então ela está chegando aí também para ficar, porque ela está exatamente colocando em primeiro lugar o indivíduo. Foi o que você falou, você tem que ver cada pessoa, né, como que cada um vai se impactar. Quando você falou em ambiente de trabalho, que você tem a sua mesa, isso é super importante. Então, você também fazer uma autoavaliação. Se você trabalha de casa, qual que é aquele espaço que você se sente mais confortável? E tentar evitar, se aquele local faz sentido para você, você vê que você cria, você trabalha, você evolui de uma forma positiva, fique por ali, né? Cria ali aquele seu ninho, que a gente chama, né? Como a gente tem Uhum. para tudo na casa. Então, quem trabalha de home office, uma dica, né? A gente está falando de escritório, mas tem muita gente que trabalha de casa também, é não misturar. Olha, eu estou trabalhando hoje da cozinha. Não, porque eu tô com alguma coisa fazendo ali no cozinhando, tô no fogão, de repente eu volto para o meu computador, aí eu chamo no meu celular. Então, assim, você tentar entender que o ambiente ele vai mudar completamente. Então, assim, não ficar nessa questão de hoje eu vou trabalhar da cama. Eu acordei tão cansado, eu tô com uma preguiça. Tem Uhum. pessoas que eu já escutei, claro, que passam metade do dia com o note na cama deitado e trabalhando. Quando tem os dias de home office. Não Sim, faça isso, você está se enganando. Além de você piorar o seu sono depois, além de você, no caso da cozinha, se alimentar mal, né? Uma pessoa que está envolvida o dia inteiro, por exemplo, na cozinha, também já existem estudos para isso. Você tem uma alimentação piorada. Por quê? Você não consegue entender, colocar horas no seu corpo, fazer o nosso reloginho.
A gente tem um reloginho biológico. Então, na hora que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Na hora que eu vou preparar alguma coisa, eu estou num outro ambiente. Na hora de comer, eu não vou sentar no sofá ou comer em cima da mesa de trabalho, né? Eu vou parar num cantinho para isso, um balcão, um lugar mais confortável, que seja, que eu possa fazer essa atividade. Então, eu acho que é o que você disse agora. A gente precisa, sim, ter um local, um espaço ali que a gente consiga fazer. Então, e realmente a mesma coisa no ambiente de escritório, né? Por isso que a gente falou da troca de mesas. Independente disso, parou, começou seu dia, aquela questão de respirar. Comecei meu dia, nem que seja a questão de 1 minuto. Respira, que você colocou a música no início, né? Eu ia falar da música. A música, ela é sensacional, Oscar. A gente associa muito música só como balada, ou tô no carro, ou vou fazer uma corrida. A música a gente já sabe que ela ajuda cerebralmente para a leitura, ela ajuda num trabalho. Existem músicas apropriadas para cada tipo de função, né? Então, alguns escritórios já têm descoberto, numa sala que precisa de criação, a música ela ajuda e melhora o processo de criação. Olha Olha que interessante. que interessante, desculpa te interromper. O que acontece? Outro dia fui almoçar num restaurante e tinha música, mas tinha música alta. E tinha música alta, e tinha essa música nova, sertanejo universitário, Sei. que realmente não era o lugar, não era o tom de música, sabe? Porque me alterou todo o meu sistema. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Comi rápido, sabe? Eu quero colocar várias coisas que têm a ver com isso. Por exemplo, eu morava A ver? no sul, Uhum. eu tinha aquele bambuzinho da sorte, que chama, aquele bambuzinho pequenininho. Uhum. Menina, eu lembro daquele bambuzinho porque era num copinho assim, era uma plantinha assim, de repente estava assim. E aí eu comecei a observar ele todo dia, e né? Eu tenho um desse, por acaso. Ele vai embora. E ele foi crescendo, um dia cheguei a olhar para cima assim, e falei, caramba. Então, esses pertencimentos também, né, esses âncoras que você falou, né, vamos falar agora na real. Imagina você estando num ambiente de trabalho onde você tenha tudo harmonizado, que é o que eu falo, né? Vou te contar um segredo. Quando eu termino de atender, às vezes, eu falo, bom, tudo bem, atendi, fechei, vou assistir um filme, por exemplo. Aí eu desligo o notebook, olha que louco, eu desligo o notebook, né? Vou lá, tomo um cafezinho, tomo uma água, pego o notebook, vou para outro ambiente externo que eu tenho aqui, aí eu ligo ele de novo com outra consciência. Porque falou, porque senão sim, fico ligado, sabe? Eu fico conectado. Não abro o WhatsApp no computador, não abro o Instagram, não abro nada. Eu deixo meu celular no silencioso e eu foco exatamente naquilo que eu estou fazendo. Só que o que acontece? Eu já tenho esse conhecimento, esse poder do hábito que eu falo para as pessoas, entendeu? Então, para mim, desde 45, acabou tudo. É a live prioridade. Então, tomo um café, tomo uma água, dá uma ajeitada no cabelo, falei, agora o foco é a live. Às vezes eu fico aqui sem saber o que eu vou abordar, coloco a música, aquela xamânica, E e aí automaticamente minha mente abre. é perfeito. Isso funciona para o trabalho. E a questão acústica, né? A gente falou de música, do barulho que te atrapalhou, né? Então, em ambientes de trabalho, a gente tem que estar muito atento também à questão do som, né? Empresas a gente tem já feito e observado que é fundamental. Então, um forro acústico faz todo sentido. Uma iluminação não, um som ambiente, onde você possa ter, você estimula, né? Numa loja que você precisa vender, uma música numa altura correta, numa trilha correta, você estimula a venda. A gente sabe que até supermercado tem feito uso, né? Da questão de as pessoas acabam sendo estimuladas a consumir mais. Então, a questão da música ela é fundamental, mas a questão do som também, como acústica e silêncio. Então, também, você não ser ali impactado o tempo inteiro pelo som de um trânsito, às vezes você está trabalhando de casa, né? Tá de home office, aquela coisa de uma obra em cima de você. Nesse momento, talvez te ajude um pouco
a questão de uma música, como eu estou falando, que te concentre. Aí vou pôr um fonezinho, vou tentar trabalhar com uma música mais instrumental, que eu consigo focar um pouco melhor. Tem algumas empresas grandes que também já estão fazendo uso de ter até um piano em áreas centrais da empresa, onde alguém que se sinta à vontade em horários de intervalo ou em horários de almoço, você tem o som, por exemplo, de piano, de também, porque ele ativa também processos de recuperação cerebral para o trabalho que vem à tarde. Então, esse intervalo que você faz, às vezes, num ambiente que tem uma música gostosa, o restaurante te deixou louco. Você fala, meu Deus, eu não estou aguentando esse som, né? Mas uma música que realmente te traga... Você coloca sempre uma música, Oscar, que quando você coloca, eu falei, nossa, ela traz para a gente uma coragem, uma vontade, né? Um estímulo. Um minuto que a gente escute, o que aquilo já muda para a gente durante o Sim. período do dia, né? Então, o trabalho tem muito a ver com isso também, com a questão sonora, né? Me veio uma outra coisa, Eliana, que é por isso que a gente chama de harmonização, né? O que acontece? Um dia eu fiz um atendimento a uma mulher, aí passou o tempo, ela falou, Oscar, a numerologia não deu certo da casa. Aí eu falei, bom, não lembro já, que número que eu te indiquei para colocar? Ah, não, você não me indicou, eu estou mudando todo dia e não... Ou seja, ela queria um dia a gente colocava o número 8, outro dia queria amor e colocava o número 6. E aí eu rio porque realmente falei com ela, não, não é mágico, não é assim que funciona. A gente tem que buscar o equilíbrio e a harmonização perfeita em tudo. Então, se você está num ambiente de trabalho, onde, eu vou repetir porque tem pessoas novas que estão chegando aqui, se você tem uma iluminação clara, aí a Eliana pode adicionar ela, coloca eu vou colocar meu Instagram aqui, que tem gente que te conhece e que não me conhece. É verdade. Então, eu vou conhece, mas... colocar aqui. Peraí. Eu vou colocar aqui meu Instagram e você coloca o teu. Para se alguém quer seguir a gente, tá? Beleza. Por quê? Porque tem pessoas, né, que quando fazem essa busca, eu falo que não adianta trocar de número todo dia, porque tem que ter um propósito, entendeu? Tem que ter esse equilíbrio. Então, imagina você que tem uma empresa, que você tem um ambiente de trabalho, que você está harmonizando a energia solar, a luz, a energia iluminação. Você está ancorando com coisas pessoais que te façam ficar mais à vontade nesse trabalho. Que você tenha a música ambiente de acordo ao seu estímulo, né? Porque são vários tipos de músicas, que você tenha uma harmonização com os números. Aí você vai transitar por um ambiente melhor que vai te trazer qualidade de vida. Sim, a gente tem mais uma... Na verdade, que está atento a todos os nossos sentidos, né? Então, a gente precisaria, assim, de uma... A gente vai fazer outras lives ainda, porque tem muita coisa para se falar, mas a gente entrando um pouquinho agora no sentido da visão. A gente falou muito da questão da iluminação, que tem a ver com a visão e com a temperatura, né? Do que aquele ambiente está ali te trazendo. A gente falou da questão da audição, né? Do sonoro. E quando a gente falou da visão, me veio muito a questão das cores, né? Então, você saber as tonalidades, a cor. Se você vai fazer um ambiente, uma empresa, que você ali é proprietário, está criando um ambiente de criatividade, ou que você falou, um escritório de advocacia, ou é um consultório, atenção à cor que você vai utilizar, né? Então, além dela te trazer uma representatividade pessoal, você tem que se identificar com aquilo que você está colocando, um estudo, o quanto que aquela cor vai impactar para a maioria das pessoas que ali vão transitar. Eu fiz um consultório recente de psicologia, né? Depois até vou publicar no meu Insta algumas fotos dele, e foi super interessante, porque a diferença, ela estava habituada, muito psicólogo, às vezes está habituado eu vou colocar pinto de qualquer cor, ou pinto com cores muito fortes, que acho que o paciente dá uma animada, ou às vezes eu coloco a poltrona que sobrou na minha casa para atender, às vezes até por uma questão de reduzir custo, de investimento e tal. Não é o gastar muito, tá, Oscar? É você tomar atenção que aquele ambiente também de terapia, né, e a gente está falando aqui não só da psicologia, de consultórios médicos,
como que aquele ambiente impacta na saúde da pessoa que você vai atender também. Então, a gente está falando de trabalho, de vender serviço. Para a área da psicologia, por exemplo, isso é fundamental. E aí eu fiz um consultório que ela falou, eu quero que a pessoa se sinta na sala da casa dela. Que ela E, se sinta batendo papo comigo aqui de uma maneira muito à vontade, né? puxa, isso. Aconchegante, que ela seja acolhida, né? E quando a gente fala em acolhimento, então a gente tem que saber a cor que a gente vai precisar ser correta ali para empregar nesse ambiente, né? A questão que eu já falei do trazer o verde para um espaço desse, o conforto desse sofá ou dessa poltrona. Será que consultório de psicologia todo mundo se sente mais confortável sentadinho numa outra poltrona? Ou você fala, eu quero um sofá, o divã, né, que a gente tanto já ouviu falar para psicanálise, pode ter, mas de repente a pessoa fala, eu não quero conversar com um psicólogo, eu quero estar sentado num sofá à vontade. Isso é uma terapia de casal. São espaços juntos, separados. Como que eles vão ser acolhidos no primeiro momento? Então, assim, são fatores que vão influenciar até na melhora do paciente. Estamos falando aí do Com certeza. psicologia. Eu conversei com a psicóloga, inclusive, que eu fiz o projeto, e ela fala, Eli, eu tenho um horário para terminar a consulta, né? Que ela tem muito atendimento, mas às vezes a questão, vamos estender, porque eu me sinto tão, não só com ela, né? Obviamente, uma excelente profissional, mas o ambiente ali que está proposto. Então, como é importante que a gente escolha cores adequadas, mesmo para o espaço que a gente está. E veja só a parede atrás de você, onde você está, né? O ambiente que você está sentado, ou em grandes marcas, né? Não é porque a marca tem um logo laranja, né? Eu fiz um outro também, Uhum. escritório, o logo era laranja, que eu vou colocar laranja em todos os detalhes. Pelo amor de Deus, sabe? A gente tem que sair um pouco disso. Não é porque o logo tem uma determinada cor, mas o que você quer vender? Ai, eu quero vender ambientes de harmonia. Vamos partir para outros tons. Será que a gente vai entrar com materiais que tenha tijolos, fibra natural? Vamos colocar vidro de Isso. detalhe? São coisas assim que vão muito mais, muito maior, né? Muito mais profundo e que fazem uma diferença depois, né? Por isso que é importante essa harmonização da casa. Eu vou responder aqui para Massa Delgado. É o seguinte, Fabi, né? a Massa Delgado, Fabi que está nos acompanhando É, aqui. isso. Então, o que acontece? Eu vou contar uma loucura. Um amigo meu, que mora em Lagoas, em Sete Lagoas, perto de Belo Horizonte, me chamou um dia para ir para a casa dele. Eu falei, Oscar, vem em casa, vem passar aqui em casa. Beleza. Fazia tempo que eu não encontrava com ele. Eu cheguei lá na casa dele, bati palma assim, abri o portão, pum, dei de cara com um bar. Um bar. Mesa de bar, um balcão. Aí eu falei, cara, e você dorme onde? Ele tinha uma parede oculta, um quadro, uma parede oculta, um passadiço pequenininho assim. Aí você entrava na casa, mas para ir na casa você tinha que passar pelo mar. Olha que ideia genial, o cara. Eu falei, meu amigo, eu falei, isso não é possível, cara. Ah, todo mundo que vem em casa já fica no bar, entendeu? Ele fez um banheiro escondido também, tinha uma geladeira, atrás da geladeira você passava assim. Fantástico, aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque tava. De Ele visita, buscou. é, É, as empresas têm que estar muito atentas a isso, né? Ao cartão de visita que é a recepção, né? Então, também tem muita empresa que é uma empresa às vezes excelente. Quantas vezes também você ou quem está acompanhando aqui já não entrou? A Fabi já gostou da ideia do bar. Olha só. E pessoal, você deixa eu fazer a minha propaganda, porque o que acontece? Dia primeiro, faltam 6 dias, dia 1º de março, falando da pandemia, de tudo mais, foi a minha primeira live, há 4 anos. Então, estou comemorando esses 4 anos, porque me segue, tem gente que me segue desde o primeiro dia. Imagina que loucura. Todo dia, 11 horas da manhã, parei algumas vezes, né? Parei uma semana, depois parei 10 dias, mas eu sempre firme aqui. Eu resolvi fazer uma promoção, desculpa, se você quiser pode aproveitar também, 2 mapas pelo valor de um. E esses 2 mapas, ele pode ser o mapa pessoal, o mapa do marido, da empresa, tá? Com a harmonização da casa. Mas para fazer a harmonização numerológica, nós temos que ter um mapa, entendeu? Ontem fiz uma harmonização de uma moça que mora numa casa número 38. E o 38 gera atritos, porque vira 11, 3 mais 8, 11, que tem muita influência espiritual, então eles não sabem por que estão cansados, às vezes sentem desmotivados, e também atritos por qualquer coisa, porque 11 vira 2. E o número 2 no caça é exatamente para autodestruição. Então eles têm atritos bobos
né? Aí, como são um casal adulto, eles se dão conta que são coisas pequenas que levam eles ao desencontro. Quando eu falei isso, né? Quando eu fiz o diagnóstico do mapa, eu falei isso para ela, eu falei, cara, parece que você esteve aqui em casa, porque é exatamente o que acontece. E harmonizando esses números, essa harmonização pode ser externa, no número da casa, e interna, ou seja, dentro do nosso ambiente. Para quê? Para que a energia seja harmonizada e haja um equilíbrio dentro daquilo que você quer, entendeu? Nossa. Então, por isso, tá? A dica aí, até o dia 4, depois do dia 1º, perdão, depois do dia 1º, volta ao preço normal, tá? E também vou começar a atender presencial aqui em Balneário Camboriú, em Itapema, quem estiver por perto, para a gente fazer a consulta presencial novamente. Tá legal? Então é isso, Eliana. Eu acho fantástico a gente poder fazer isso. Queria te convidar para fazer durante a semana, porque durante a semana eu vejo que tem mais público presente. Ana, vamos combinar. Combinar um dia para fazer à noite também, 20 horas. Acho que a gente poderia até, de repente, convidar quem está acompanhando aqui a gente e depois também no Insta, né? As curiosidades, né? Então, assim, de repente já trazerem perguntas sobre a área de neuroarquitetura, harmonização da sua casa, do seu ambiente de trabalho, da sua loja, do seu dia a dia, da sua vida pessoal. O que a neuroarquitetura pode contribuir? Como é que a gente pode fazer, né, para realmente trazer benefícios, né? No meu caso, é feita uma consulta, eu comentei no anterior, né? É feito um laudo com a pessoa de maneira individual para que a gente possa trazer o processo de cura para o ambiente. E da numerologia, principais dúvidas, de repente é uma forma também da gente trazer uns assuntos realmente de destaque aqui no próximo encontro, enfim. Eu quero... várias aqui, Oscar. Estou me vindo aqui com uma série de... Estou com algumas questões. É muito... Quer perguntar agora ou quer deixar para uma... Eu comentei por alto, né? Eu moro no 71, né? O meu número do apartamento, como o 44 que eu te perguntei antes, também dá 8. Para uma casa, número 8, na entrada da casa, podia ser 71, né? 62 também dá 8. O que você diria? O que você me contaria sobre isso? Então, as duas opções de moradia são 6 e 8. O 6 é mais para perfis familiares que precisam de diálogo, de harmonia, tipo, não trabalham em casa, são pessoas que moram, que vivem nessa casa, mas que trabalham fora. O número 8, ele é bom para pessoas que moram, mas que trabalham também, porém, pode gerar atritos, porque todo mundo se torna muito materialista. Entendeu? E como na casa 6 se tornam dependentes, por que não é legal uma pessoa sozinha morar numa casa 6? Porque a pessoa, o número 6 ativa a carência, ativa a necessidade do diálogo, ativa a comunhão, ativa o estar junto. Então, se você mora numa casa 6, porém mora sozinha, você vai se sentir carente o tempo inteiro. Então, é melhor mudar para a energia do número 1, para você ter autonomia. Coloca a letra D de dado, e aí vai para o número 1. Se você mora numa casa 8 e você sente que está tudo bem, que não tem atrito, que não tem disputas materiais, né? Porque quando você mora numa casa onde tem várias pessoas, alguém se destaca materialmente, né? Alguém tem um poder em cima do outro. Então, isso pode afetar os relacionamentos. Aí eu sugiro para alterar essa energia. 131 é o número 5. Né? E o número 5 não é ruim, mas também não é bom. Por quê? O número 5, ele traz muita instabilidade. Momentos muito bons, parece que está tudo bem, alegria, comunicação. O número 5 é de mudanças. Esse número 131 deve passar por mudanças, sempre fazer alterações, mas traz momentos de inquietude, de desencontros também. Então, a ideia seria harmonizar para colocar a letra A no 131 para ter a energia do número 6, que é a prioridade. Tá? Se você sente que em casa tem disputas materiais, você tem dificuldades por causa do dinheiro, então harmoniza, né? 8 e 7, 15, 1 e 5, 6, então coloca a letra G. G, tá. Na frente. Agora, G, desculpa te cortar. No caso que a pessoa trabalhe de casa, que nem eu, alguns períodos eu estou de home office, né?
esse número ele também impacta em relação ao meu trabalho, no caso de estar com esse 8? Sim, Sim, ele também vai. eu moro no 202 aqui. Eu moro no 202, que dá 4, que não é bom, que é preço passado, coisas Ah, antigamente. E aí eu coloquei a letra D, harmonizei para o número 8. ótimo, Eu ótimo. escolhi o número 8. Então é uma escolha Tá, sua. Né? tá. Você pode deixar do jeito que está, se não tiver desencontros. Uma cliente de São Paulo falou um dia, Oscar, eu prefiro deixar o número 8 e brigar com grana do que brigar Eu, sem é, grana. eu tô nessa dúvida, gostei dessa comentário, realmente faz a gente pensar, né? De repente é melhor manter, Melhor ter dinheiro do que sem, né? mexer, né? Melhor continuar com uma questão financeira positiva, mas não, eu entendo E, observar os moradores em si, se de repente o foco acaba sendo só mais a questão financeira, o dinheiro, e aí no caso, se for harmonizar com o G, que aí você tem uma somatória que vai trazer o número 6, número da família. É isso? Se você e mora com mais pessoas. Tá. isso por um lado. Por outro lado, a segunda opção seria você harmonizar os ambientes dentro de casa. Então, colocar um quadrinho com o número 6 na cozinha, colocar o número 6 em todos os quartos, como se fosse um hotel, entendeu? Entendi, entendi, Coloca o número 6, coloca o número 24, o número 33. Entendeu? entendi. Não necessariamente na porta, identificando, pode ser num rodapé pequenininho lá embaixo, entendeu? Tá, Dentro de um dentro de um criado, embaixo da cama. tá. É muito legal Legal. fazer essa harmonização. Eu sou o número 6, né, Oscar? Eliana. O meu nome é o número 6, né? Inclusive, o pessoal que está acompanhando, eu estou entrando algumas pessoas aqui que eu conheço. Bom dia, Tati. Um trabalho muito legal do Oscar. Eu conheci, né? Exatamente quando você me trouxe já de cara a numerologia do meu nome, né? E quando eu li a numerologia do meu nome, Eliana, que é o nome que eu demorei para me adaptar com ele, tá, Oscar? Quando eu era criança, para mim era o nome de pessoas mais velhas. Eu falava, nossa, eu sou criança e me chamo Eliana. Que nem você com Oscar, eu me senti um pouco, né? E aí, conforme os anos foram passando, mais velha, começou aquela coisa de Eliane, Elaine, Eliane, Liliane, não, Eliana. E eu vi que realmente o nome tinha uma sonoridade diferente, mas eu não tinha ainda a ideia, até você me trazer a análise do meu nome, de como ele me representa, né? Então, quando você trouxe Eliana, o número 6, que é um número realmente que a gente está falando muito, muito relacionado à família, ao bem-estar, a fazer pelo outro, né? E tem muito a ver com o meu ambiente, com o que eu trabalho, ambiente para os outros, casa para os outros, né? Tem uma ligação muito forte. Eu tenho um desejo assim inato de ver as pessoas morando bem, vivendo bem, é uma coisa que é muito forte. E está ali relacionado totalmente com o nome da gente. Então, quem está entendendo, eu fui presenteada. Não sei se você está seguindo com esse presente ainda para o pessoal que está acompanhando aqui, Oscar, da numerologia só do nome, ou não. Isso aí foi quando eu entrei da outra vez. Como é que funciona a questão? Não, eu falo que seguidor novo ganha brinde, né? Seguidores novos ganham brinde. Então, o brinde para o seguidor novo é o nome, sabe? Perfeito. Então, uma pessoa que me segue, aí ela ganha um brinde, que é a característica do nome. Esse é uma postagem que eu faço no meu site. E a partir dali a pessoa se dá conta que aquele nome bateu, né? Por exemplo, Tatiana, que está presente aqui, ela deve ter Tatiana e Tati, deve ter um apelido. Então, a gente pode trabalhar com essas energias para descobrir realmente qual é o número que te move. Então, esse presente continua. Seguidor novo ganha esse brinde e depois a gente dá a possibilidade de fazer o mapa completo, que ele é muito revelador, né? Demais, que vai te trazer todas essas características positivas e negativas dos 5 números. Porque no teu caso foi a Eliana o nome completo, o nome de casada. Casada, e mais o completo. Primeiro momento veio só o Eliana, E né? A presente é muda, as Eliana. pessoas me chamam muito de Eli. Esse Eli muda também. O meu Muda, dia a dia tem muito muda. disso. Isso traz uma outra história daí, então. Oh, meu Deus, Olha que interessante. eu passo a ser outra pessoa? Ah, Ele dá 8. dá 8. Que Nossa, foi legal. Então, tudo, né? É no celular, eu tô descobrindo 8 assim, olha, ele tá chegando por todos os lados. Isso é bom, por um lado. bom, 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 porque te dá força de autonomia. Feliz. Então, tipo, você pode ser é, uma mulher autossuficiente, né, através do Eli,
E uma mulher amorosa, companheira, cúmplice através do Eliana, né? Que é o número. Por aí, deixa aí. 7411 16, 26, 29. 10, 29. E Eli Toledo dá 1, né? Eli Toledo dá 1, que é força de vontade, determinação, coragem, atitude. Então, acho que é por aí mais ou menos o caminho. E aí que vem uma coisa importante que você está trazendo, que é, Oscar, eu tenho dois números que são diferentes. O número 6 é grupal, amor, cumplicidade, fazer pelo outro. E o número 8 é trabalhar, ganhar dinheiro, me impor profissionalmente. Qual dos dois prevalece? Essa é a grande pergunta e o grande erro das pessoas. Os dois prevalecem. Não é que um mata o outro. Em algum momento você vibra como 6, e em algum outro momento você vibra como 8. O que eu falo? O que me custou 10 anos entender? Eu não tive um Oscar. Eu não tive um Oscar. Querendo mal. Eu não tive um Oscar onde perguntar para me apoiar, para saber como é que era. Então, eu fui descobrindo sozinho. Então, eu tenho dois números que são antagônicos. Eu tenho o número 5 em Oscar, que é comunicação, para frente, viajar. Eu vivi viajando a vida inteira. E o número 7, que é exatamente o oposto, silêncio, quietude, passividade. Então, nesse momento da minha vida, estou no momento 7. Estou parado no lugar, tranquilo, mas o 5 está batendo a porta todo dia. Entendeu? O 5 está falando, cara, cadê uma viagem? Já estou programando a viagem para a Argentina. Já tem gente me chamando de São Paulo, já tem gente me chamando de Belo Horizonte. Falei, caramba, eu tenho... São Paulo está querendo muita gente. Eu andei conversando com algumas pessoas que falaram, ele atende em São Paulo, então venha para São Paulo. Porque eu tenho 5 na data de nascimento, eu também sou um pouco, em alguns momentos, andaria, nômade, né? Eu também gosto da dança forte. Então, assim, a gente precisa atender pessoas, no caso, venha para São Paulo. São Paulo tem um... Sabe o que aconteceu? Quando eu fui, viajei, o que acontece? Aí eu faço o preço diferente, logicamente presencial, tem hotel, tem custo operacional, né? E aí, quando eu chego, já me aconteceu com São Paulo e Belo Horizonte. Imagina, ano passado, fiz 10. Eu preciso 10 pessoas para ir para São Paulo. Fechei as 10 pessoas, beleza. Cheguei lá em São Paulo, eu fiquei hospedado, aluguei um apartamento na Brigadeiro Luiz Antônio, aí pertinho da Paulista, um lugar bom, bacana. Aí eu comecei a ligar para as pessoas. Falei, já estou em São Paulo, amanhã nós temos horário às 9. Oscar, podemos fazer online? Poxa vida, eu falei, não é possível. Então, você viu, até online não dá, né? Todo mundo. Você acredita que as 10 pessoas fizeram online? Eu estando em São Paulo? Mas de repente um workshop, um curso, alguma coisa nesse sentido também, né? Sim. Com a Adriana Scartari, se eu quero convidar a Adriana outra live para ela entrar, não sei, ela um pouquinho sumida, mas o seu nome e sua data de nascimento. Então, esses números, eles vão te revelar, tá? Eu vou fazer o teu brinde. Como é o nome de Massa Delgado? Fabiana. Fabiana. Mas não é que ser quieta, não é ter o número na data de nascimento que te torne quieta. Não passa passa pela energia, talvez, porque se está no destino, número 7, Fabiana, deixa eu ver, Fabiana. Eu acho que eu já tenho Fabiana. Fabiana. 6, 1, 2, 9, 5, 1. Isso para provar que você faz rápido, tá vendo? Aqui, ó. 25, 7 no nome. 7 no nome, Fabiano, exatamente. Então, 7 inteligente, segura, uma pessoa evoluída, que quer paz para todos, uma pessoa que se envolve com tudo e com todos, é uma alma velha, que está aqui para um processo evolutivo, uma pessoa muito séria, mas que tem um grau de exigência muito alto. E que, às vezes, leva a pessoa para a introspecção. Não é ser quieta. Eu também não sou quieto, mas é uma tendência à serenidade nesse momento da minha vida. Legal? Então é isso. Eu entendo que todo autoconhecimento são processos, né? São processos que vão te levar a ter uma percepção e uma visão mais clara e mais objetiva de tudo o que está acontecendo na sua vida. E a partir dali, fazer melhores escolhas. Então imagina que você tem seu
mapa numerológico, você sabe seus pontos positivos e negativos, que você harmoniza o seu ambiente com a neuroarquitetura, que você harmoniza seus espaços dentro de casa com a numerologia. É garantia de uma vida mais leve, de uma vida mais equilibrada, né? Precisa, cada vez mais eu acho que a gente está sentindo, principalmente de tudo que a gente passou nos últimos anos, que a gente precisa viver melhor, viver o presente, viver com qualidade o presente, descobrir, né, trazer um propósito, que a gente estava falando agora há pouco sobre isso, né, e na hora que a gente, de repente, dá essas ajudas, né, dentro do espaço, ou através da numerologia, outras coisas começam a aparecer no interior de cada um e fica mais prazeroso, fica muito mais corajoso, né, seguir no... Então, eu acho que é isso, né, eu acho que então, a função, e pra gente, para mim é um prazer dividir conhecimento. Acho que você também, né, Oscar? Eu tenho te acompanhado. E eu acho que o número um aí é a gente ter exatamente esse reconhecimento pelo que a gente consegue compartilhar, dividir e ver quando a pessoa fala: minha vida está melhorando, eu estou vivendo melhor, eu estou numa casa que me representa. Então, isso é super importante, não tenha dúvida. Exatamente, esse é o propósito, né? Eu tenho isso há 30 anos, a maioria das pessoas que me seguem são de 10 anos, 20 anos, e elas sabem que tem um antes e um depois do mapa numerológico, elas se deram conta de muitas coisas, né? E quando eu uso essa camiseta aqui, que diz, olha, você está numa live de numerologia interativa, Tá aí, ó. brinde, tá vendo? Eu mandei fazer essa camiseta exatamente ao contrário, para que todo mundo possa ler, Ótimo. né? Uhum. Então, aí, ó, tá numa casa que te representa graças a ele. Isso aí, muito bom, Fabiano. Então, o brinde é exatamente o poder do nome. Então, depois que terminar, eu vou verificar, eu tenho um compromisso agora, já que daqui a pouco eu já tenho que confirmar. Muito, muito legal, muito obrigado. Vamos continuar, vamos fazer um dia à noite, que tem mais As datas casa. próximas a gente vai assinalando para todo mundo acompanhar, se vai ser de manhã, o horário à noite, enfim, a gente se organiza para trazer mais novidades aí, né? À noite você poderia, um dia às 20 horas? Eu vou dar uma olhadinha na agenda, a gente já fala né? No WhatsApp, já combina, a gente já alinha isso daí em relação à data, tá bom? Vamos fazer. Perfeito. Tá ótimo. Vamos fazer, porque eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente traz para o mundo qualidade de vida, né? É isso aí. É isso aí. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Vou dar os brindes para quem entrou aqui. Bom final de semana para todo mundo. Falamos em Um breve. beijo, muito obrigado e até mais. Tchau. Beijos.